Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de um novo líder no Campeonato Brasileiro, nem tão novo assim. O Botafogo, depois de algumas rodadas, retoma a liderança do Flamengo, a liderança que por algum momento dessa rodada também foi do Palmeiras. O Flamengo tropeçou. A gente, é claro, vai falar desses jogos importantes da rodada, vai falar das arbitragens, todo mundo falando sobre o pênalti que o Pedro sofreu. Foi o gol de empate do Flamengo marcado pela dona Edna. E aí, foi pênalti, não foi? O VAR acertou. Vamos falar também sobre o não pênalti do jogo do Palmeiras. Pois é, o Atlético Goianiense perdeu para o Palmeiras. O jogo estava 1-0 Palmeiras. O Atlético Goianiense teve um jogador derrubado dentro da área. Foi derrubado? Não. Teve contato? Não teve. Onde o VAR estava nessa hora? Vamos fazer análise desses jogos de Palmeiras e Flamengo. E teve, claro, jogo do novo líder do Campeonato Brasileiro. Teve entrada dura também. O treinador do Vitória reclamou que o Eduardo deveria ter sido expulso. E aí, o que vocês acham? O árbitro da partida era o Ramon Abate Abel. Deveria, não deveria? O VAR deveria ter interferido? Toda a rodada tem coisa de arbitragem pra gente falar. Agora, o que não deveria ter para falar são falas preconceituosas, carregadas de xenofobia, de etnocentrismo, enfim. Fica aqui a nota de pesar, mais do que pesar e lamento, né? De asco. Não aceitar de forma nenhuma falas como essa do senhor Abel Ferreira. Infelizmente, a gente vai reproduzir. E logo depois, chama a vinheta. Essa aí, vamos falar da nova parceira aqui do canal Dois Toques. A gente tá falando da Parimatch. É isso mesmo, que é a patrocinadora master do Botafogo. E se você gosta de fazer aquela sua fezinha, é só você aproveitar o link que vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Isso mesmo. Lá no primeiro comentário fixado, você vai entrar e fazer seu cadastro na Parimatch e vai aproveitar o nosso cupom glorioso, em homenagem, claro, ao Fogão. Nosso cupom glorioso vai te dar aqueles R$ 1.500 em bônus essenciais para você que gosta de fazer a sua fezinha no futebol e em diversos outros esportes, é claro, né? Então não perca essa super dica aqui do canal Dois Toques e faça seu cadastro na Parimatch, beleza? Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, pra gente falar de futebol brasileiro, análise dessa 16ª rodada e principalmente da arbitragem. Para muitos, a noite foi desastrosa em termos de arbitragem. Teve presidente do Fortaleza reclamando e muito. Teve presidente do São Paulo que já mandou indireta aí, dizendo que as dores do campo devem ser curadas dentro do campo, mas só fala em mandar ofício para a CBF. É, senhor presidente do São Paulo, no dos outros é refresco, né? O presidente de São Paulo tá chateado porque o Atlético Mineiro teria sido favorecido, segundo ele e tal. E olha, muita gente reclamando de arbitragem. O treinador do Vitória da Bahia também reclamou que o jogador do Botafogo deveria ter sido expulso. Entre outras coisas, a 16ª rodada revela um novo líder do Campeonato Brasileiro. É o Botafogo, que com o tropeço do Flamengo estava na vice-liderança, só estava esperando o rival tropeçar. Tropeçou de novo, o Botafogo com a 3ª vitória seguida assume a liderança, como você está vendo na tabela da classificação, do Campeonato Brasileiro. Agora, o que é que eu não vi e talvez você também não tenha visto, mas alguém viu, né? Inclusive a árbitra, a Edna, o VAR de Flamengo e Fortaleza, o Paulo César de Oliveira. Eu apostei que ele ia referendar e justificar essa penalidade. Confesso a vocês, sem clubismo, sem teoria da conspiração e tal, não vi qualquer penalidade em cima do Pedro. Você pode chegar, aproximar a câmera, comprar aquela lente mais avançada do universo. Eu não consigo ver. Pode ser uma limitação dos meus olhos. De repente você está assistindo a esse lance, já assistiu 1000 vezes, conseguiu ver. Eu lancei lá no Twitter. Eu vi muitos flamenguistas dizendo que foi pênalti. Inclusive o próprio Paulo César de Oliveira vai dizer que foi pênalti, que houve uma carga. Não consigo visualizar essa carga. Pode ser uma limitação
minha e de 90% das pessoas que estão analisando esse pênalti, tá? Não tenho nenhum problema de falar que o Flamengo já foi prejudicado no Campeonato Brasileiro por arbitragem, sim. Mas essa penalidade aí, eu sei que o jogador está em movimento, qualquer toquezinho por trás pode desequilibrá-lo, porque ele está em movimento, é uma ação que pode ser considerada imprudente, mas confesso, não consigo visualizar a penalidade. O talvez erro, talvez, né? Pelo menos na minha análise, não consigo ver pênalti. Essa questão aí da Edna, né, ela foi minimizada porque o Fortaleza ganhou o jogo, né? Como o Fortaleza venceu, minimizou um pouquinho o impacto, mas o presidente do Fortaleza, você está vendo aí o Marcelo Paes, ele detonou a arbitragem, detonou o VAR e está na razão dele, né? Porque pelo que eu tenho escutado, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, muita gente está assustada com a marcação dessa penalidade. Agora, me surpreendeu também ter gente muito convicta, né, de que foi pênalti. Então, por isso que eu coloco sempre aqui os dois lados, né? Não sou dono da razão, nem quero ser feliz. E aconselho você também. Então, sinceramente, não vi pênalti. Quem acha que foi pênalti, assim como a Edna, assim como o VAR, né, assim como o senhor Paulo César de Oliveira, que faz análise de arbitragem para o Grupo Globo, tudo bem. Agora, quem é que justifica a não marcação desse pênalti aí? O jogo é Palmeiras e Atlético Goianiense. Quem consegue justificar a não marcação desse pênalti? Porque se esse do Pedro é em que um átomo, uma nanocélula consegue derrubar o jogador do Flamengo, é um toque dentro da área. É um toque claro dentro da área nesse lance para Palmeiras e Atlético Goianiense. Por que não foi marcado? Não sei. Por que o VAR não chamou o árbitro? Não faço a menor ideia. É muito mais fácil saber os números da Mega Sena do que responder a esse questionamento. Então, assim, há coisas extremamente obscuras na arbitragem, principalmente em relação a jogos do Palmeiras. Não tem... todo jogo, quase todo jogo do Palmeiras tem um problema. Tem um problema. Problema sempre pró-Palmeiras. Isso é pênalti, claro. Isso é gravíssimo. E nem precisa disso, né? O Atlético Goianiense é o vice-lanterna, o Palmeiras é muito superior. Não precisa disso. Aliás, o que não precisa mesmo, não deveria nunca acontecer, porque tem gente que simplesmente não respeita a lei, né? A lei está ali para ser respeitada. É pública, mas nem sempre se respeita. Agora, é inadmissível, é criminoso uma pessoa que vem de um lugar, por mais que seja um lugar marginal da Europa, porque eu morei em Portugal também, eu sei muito bem, nas minhas andanças pela Europa, que Portugal é Europa, mas é marginalizada, é a Europa marginalizada. Mas vir com um discurso, ainda mais vindo de quem vem, que é o Abel Ferreira, com uma fala extremamente soberba, já não é a primeira vez, e agora trazendo um sinônimo de time de índio como um time desorganizado. 2024 ainda reproduzirmos esse tipo de fala e tantas placas na Conmebol, na CBF, basta de racismo, e a gente vê uma passapanagem para um racismo, porque isso é crime. Racismo, segundo a Constituição, é crime inafiançável e imprescritível. Isso é crime. Associar grupos indígenas com desorganização, isso beira a ignorância. Eu tenho um livro, até trouxe aqui, o meu livro, que foi a minha tese de doutorado, A Crise do Nome, Portugal e Brasil colonial sob a lente do perspectivismo, né? Escrevi aqui, publiquei, inclusive, em Portugal. A desorganização do povo indígena é tão grande, Abel Ferreira, que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram praticamente um lugar perfeito, socialmente organizado, com cada grupo com a sua língua, veiculando essa mesma língua em literaturas orais, literaturas de memória, conhecimentos de medicina,
organização social. E os portugueses destruíram tudo isso. Essa desorganização, ela é tão grande, Abel Ferreira, que mesmo depois do extermínio que os portugueses tentaram e fizeram com os indígenas brasileiros, ainda assim resistem. Ainda assim são resistência. Um dos pouquíssimos grupos no mundo que foram exterminados e que conseguiram, por conta da sua desorganização, provavelmente, né, resistir, manter a sua tradição, manter a sua literatura de memória, manter as suas línguas. É claro, são extremamente desorganizados, né? Um povo tão desorganizado ainda consegue nos dar heranças medicinais. Ainda conseguem estudar plantas, ervas, para efeitos de saúde, que hoje é utilizada pela medicina convencional. É claro, um povo totalmente desorganizado. Claro, sim, muito desorganizado. Aliás, Portugal é organizadíssimo, né? Depois de ter assaltado e depilado o Brasil, ainda deve a Deus e ao mundo e a bancos europeus, né? E por misericórdia está na zona euro. Então assim, eu acho que você deveria colocar aí, em vez de time de índios, coloque time de outra coisa. Por que não? Time de portugueses também, né? Já que desorganização econômica a gente também vê em Portugal, a gente também vê no Brasil, em diversos países do mundo. Basta de racismo, né? Basta de etnocentrismo, utilizar esse discurso ocidental, branco, europeu, para diminuir a tradição brasileira. E já não é a primeira vez que esse cidadão faz isso. A minha repulsa a esse tipo de discurso, a qualquer tipo de discurso que venha a diminuir uma etnia, principalmente brasileira, aqui no Brasil. Me espanta ter gente que acha que isso é uma besteira. Certamente nunca sofreu uma discriminação. Me espanta isso. Ah, o John Textor tem que ser banido porque fez uma denúncia? Ele tem que ser banido? Para mim, crime de racismo é caso de banimento. Irmão, vai para a Arábia, vai ganhar dinheiro lá, porque lá você pode falar à vontade esse tipo de frase. Você é muito bom como treinador. E ponto final. A gente volta na segunda edição aqui no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!